Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos vocês. Sexta-feira não é um dia desfavorável na faculdade. A faculdade pode estar cheia de gente, de alunos, de atividades. As sextas-feiras também, como fica provável aqui. Eu peço um pouco de paciência, porque tem algumas pessoas que estão do lado de fora. Se for possível acomodar aqui, se vocês não se incomodarem, se acomodarem aqui na frente, ou mesmo aqui perto da mesa, fiquem à vontade. A ideia é que, enfim, que o máximo de pessoas possa participar aqui da nossa atividade. Bom, queria agradecer muitíssimo ao professor Alfredo Bose, que eu tenho a alegria de ter aqui do meu lado, né, que rapidamente concordou em vir participar desse ciclo de palestras sobre a obra de Machado de Assis. A ideia desse ciclo de palestras era fazer uma atividade complementar a cursos de literatura brasileira 4, cursos de graduação, que estamos ensinando nesse semestre. Eu e a professora Silvane pensamos em fazer isso, porque é um semestre bastante sacrificado, né, pela questão da greve, né, que se prolongou por muito tempo. A ideia é oferecer, né, atividades relacionadas a Machado de Assis com pesquisadores que tenham, né, uma longa trajetória de reflexão, de leituras e reflexão sobre a obra do Machado. Daí o título desse ciclo de palestras. E depois a ideia foi, né, era uma coisa que nasceu para os cursos de graduação, e a ideia foi ampliar também para alunos de pós-graduação e para interessados de maneira geral. Então, enfim, vocês estão aqui nessas várias condições, e eu queria agradecer muito a presença de vocês. O professor Bose é professor titular de literatura brasileira, professor emérito da Universidade de São Paulo, né? Tem um dos principais críticos e historiadores literários do Brasil, né? Enfim, tem obras antológicas que todos conhecem, como a história concisa da literatura brasileira, e tem trabalhado em torno de Machado de Assis há pelo menos o início dos anos 70. Acho que a primeira publicação, né, alertada sobre Machado na própria história concisa da literatura brasileira, onde tem, né, várias questões que foram sendo desdobradas ao longo do tempo, que já estão presentes ali. Eu retomei agora, ontem, na verdade, o capítulo de Machado de Assis, as observações sobre Machado de Assis na história concisa. É impressionante a consistência, né, que já presente ali em 1970, e a coerência para a gente que acompanha, né, o trabalho crítico do professor Bose em torno, não só em torno de Machado, mas principalmente em torno de Machado de Assis. As publicações do professor Bose, né, não se concentram apenas na obra machadiana, né, o que já seria bastante, mas não apenas. Ele é autor do Ser e o Tempo da Poesia, de 77, Céu e Inferno, de 88, Dialética da Colonização, de 1992. E em torno do Machado de Assis, o Enigma do Olhar, né, que recebeu o prêmio Jabuti em 2000, Brás Cubas, em 3 versões, de 2006, e Ideologia e Contra-Ideologia, que é um livro, né, que tem, né, como foco principal, como uma das suas linhas, né, de força e de convergência, a obra do Machado, que é uma obra de 2010. Então, eu passo a palavra ao professor Bose, agradecendo mais uma vez pela sua presença, e muito alegre de tê-lo aqui conosco. Bom dia a todos. Agradeço muito o Grupo de Literatura Brasileira, que através dos professores Silvane me convidaram para começar esse ciclo, e agradeço a presença de todos vocês, né? Realmente é uma alegria, uma honra, né? Eu ia dizer que o bom filho a casa torna, mas esse ponto não ajuda muito. Mas, no caso, um filho saudoso a casa torna, né? Fiquei tantos e tantos anos aqui dando aula, né? Literatura italiana, depois literatura brasileira, e de modo que é sempre uma alegria poder voltar, né? E enfrentar turmas novas, a gente não conhece, e fica bastante contente pelo interesse que todos demonstram, né, na literatura, especialmente pela obra de Machado de Assis. A escolha do Contra o Espelho, além de ter sido, vamos dizer, um dos últimos estudos que eu fiz, né, vem, primeiro, que sei que é um dos contos mais estudados, mais conhecidos, né, de modo que, de alguma maneira, a análise
supõem que haja leitura prévia da parte dos alunos, né, presentes, né? De qualquer maneira, eu vou fazer assim uma leitura de maneira didática, né, quase passo a passo, né, para que a interpretação possa emergir do conhecimento rente ao texto, né? Então, entrando diretamente no assunto, eu gostaria de lembrar uma observação de um dos pais, né, da contística moderna, que é Edgar Allan Poe. Sabemos todos a importância extraordinária de Poe, não só como contista, mas também como teórico do conto e teórico da literatura. E uma das observações que ele fez, que é datada de 1842, é a respeito do que ele chamava de efeito único. Dizia ele, naturalmente vamos acreditar a ele, não é? Grande competência em matéria de conto, embora as suas observações possam ser contraditadas em outros horizontes. Mas dizia ele que todo bom conto é aquele que converge, faz com que as partes possam convergir para um efeito único. Palavra, expressão forte, que depois ele desdobra explicando que logo de início, a abertura do conto, os primeiros parágrafos, as primeiras situações, né, narradas, já devem preparar, né, ainda que subterraneamente, para a produção desse efeito, que pode ser um sentimento, sobretudo quando é um conto poético, um conto fantástico, pode ser uma percepção da realidade, quando é um conto, vamos dizer, voltado realmente para a representação da realidade. O efeito único pode ser qualificado de várias maneiras, mas para o leitor é muito importante que ele saia do conto, saia da sua leitura, sobretudo quando é uma leitura assim empática, ele saia com um efeito de, vamos dizer, um sentimento, uma percepção, e não, vamos dizer, se disperse, né? Nos episódios, né? De tal maneira que, apesar de interessantes, esses outros pontos que não produzem um efeito único também não são gravados na memória. Então, no caso do Espelho, como tantos outros contos de Machado, você realmente não esquece. Você não esquece a situação principal, você não esquece as características do protagonista, é algo que fica, e além do sentimento, quando o próprio conto se transforma ao longo dele, se transforma numa explicação mesmo, né? Numa interpretação dos fatos, você tem aquilo que eu chamaria conto-teoria. Contos-teoria seriam aqueles contos que não só representam e exprimem, mas também, em certos momentos, em frases soltas, mas muito significativas, interpretam aqueles sentimentos, aquelas percepções. Em geral, quando isso acontece, há como uma teoria de um determinado aspecto da realidade. No caso, o conto do Espelho se chama também teoria da alma humana, uma nova teoria da alma humana. Então havia alguma coisa de intencional em Machado de Assis ao escrever esse conto. Ele queria realmente nos dizer, através da representação do episódio, nos dizer esta reflexão, que realmente é a palavra, sobre a possibilidade de haver mais de uma alma humana. Então, se é verdade isso, se nós podemos acreditar na Edgar Allan Poe, a veracidade dessa observação, o início do conto, a abertura do conto, deve dizer alguma coisa que pode até repercutir no final, porque o Espelho começa pelo final. Nós temos aquela reunião, eu estou realmente supondo muito a leitura, né? Em todo caso, apesar disso, eu vou usar alguns momentos para ilustrar melhor. Aquela reunião de 4 ou 5 cavalheiros, né, numa noite, né, numa casa em Santa Teresa, é uma casa que fica, vamos dizer, a cavaleiro, né, da paisagem carioca, onde se via, vamos dizer, o mar e as estrelas pestanejando. Então nós temos assim um ambiente acolhedor, em que esses 4 ou 5 amigos, né, estão discutindo temas ditos transcendentais, né. É claro que todas as palavras de Machado de Assis podem ter assim uma pátina irônica, né? E os temas transcendentais, numa conversa assim de amigos, né, pode parecer até excessivo como adjetivo, mas o fato é que eles estavam discutindo o que era a alma, se a unidade da alma, um tema, vamos dizer, altamente metafísico, que tem uma longuíssima tradição na história da filosofia. Então, desses 4, como ele diz, desses 5, 4 conversavam animadamente
e diziam as suas opiniões, mas um ficava calado. Então, essa personagem já vai começar a aparecer. E ela aparece tanto com uma forma adjetivada, isto é, calado, né? Cáustico, ou palavras semelhantes, sorumbático, palavras todas, vamos dizer, que dizem uma personalidade recolhida, fechada, não é? Então isso está, casmurro, num certo momento, isso aparece como uma caracterização por adjetivos. Mas existe a outra caracterização que a gente pode chamar de actancial, usando um termo que fica um pouco fora de moda depois que o estruturalismo andou declinando. Mas a ideia do actancial, do linguista Granimaz, eu acho interessante ainda hoje, isto é, você conhecer através da ação, conhecer através dos gestos, conhecer através das palavras, conhecer, enfim, não indiretamente por meio do que o autor diz da personagem, mas conhecê-lo na sua ação. Então nós sabemos que esse quinto conviva, ele não só era, vamos dizer, calado, e quando falava ele era escarninho, e mais ou menos ia tirar o casmurro, adjetivos que estão no texto, mas também que ele se recusava ao diálogo, era peremptório, vamos dizer, categórico, ele não queria discutir aquilo que seria depois a própria teoria da alma que ele iria expor, mas ele tomou uma atitude assim, refratária à discussão, como que se vocês realmente quiserem, eu me retiro. Ele chegou a um ponto quase que linda com a falta de educação, né? Isto é, a recusa de qualquer, assim, de socializar aquilo que ele pensava. Então, essa personagem emerge no começo e depois no final, se a gente fizer uma leitura circular do conto, nós vamos ver que essa atitude é constitucional, realmente, na personagem. Ele não quer discutir. Ora, o que se discutia, então? O tema era a alma, a unidade da alma, o que é a alma, né? E ele, primeiro, depois de muito instado, né, de muito assim, solicitado a dizer a sua opinião, ele vai dizer, mas ele não admitia controvérsia, quer dizer, ele não iria discutir, porque a controvérsia, segundo ele, era uma forma disfarçada da bestialidade humana, isto é, no fundo, essas pessoas que discutem, né, elas mal escondem a sua agressividade quase animalesca, né? Então há nele essa, vamos dizer, quase desculpa para não discutir, vai apenas expor. E dizendo também que a história vale mais do que qualquer teoria, né? Porque um beijo da namorada vale mais do que qualquer definição de amor. Isso está no texto, né? Então, com essa forma até meio jocosa, ele se exime de discutir. E a teoria que ele vai apresentar, com simplicidade, é que não há apenas uma alma, mas duas almas. E isto cria, naturalmente, espécie da parte dos ouvintes. Duas, né? Como é possível? Ele diz, sim, são duas almas. E ele vai definir as duas almas, a alma interior e a alma exterior, né? A alma exterior é que é definida com mais precisão e mais exemplos, de tal modo que nós ficamos pensando ao longo do conto o que seria essa alma interior, né? Que vai ser inteiramente absorvida pela alma exterior, porque a alma exterior é o mundo de todas as coisas que podem ser objeto de desejo ou de interesse de alguém. Ele dá vários exemplos do que seria a alma exterior e faz essa divisão. Ora, é uma divisão realmente que nova, do ponto de vista da história da filosofia, pelo menos, né? Porque a longa tradição metafísica, pelo menos de 2000 anos da história do pensamento ocidental, tem respostas bem diversas, né? Há as respostas espiritualistas e dualistas, como a tradição platônica, alma aqui, corpo lá, de alguma maneira, né? Quer dizer, a purificação sempre se faz com vamos dizer, a procura, né, da unidade da alma interior, e vamos dizer, a superação dos desejos, né, dos interesses produzidos pelo mundo exterior e pelo corpo. Essa divisão de alma e corpo é uma velha tradição, talvez uma das mais velhas tradições da metafísica ocidental, está admiravelmente exposta em Platão, na obra de Platão. Ela continua, de alguma maneira, em Santo Agostinho, né, dentro da teologia cristã, Santo Agostinho está mais próximo dessa ideia, dessa dualidade, e depois vai recontar no primeiro grande racionalismo da filosofia moderna, que é Descartes.
Em Descartes está muito claro que existe uma substância que ele chama de substância extensa, que tem uma extensão, tem peso, tem matéria, e a outra que não é extensa, que seria a substância, mas sempre uma substância, alguma coisa que tem uma unidade. Então, essa dualidade é de uma tradição. Oposta a essa tradição, também dentro da metafísica, temos a visão aristotélico-tomista. Aristotélico, inicialmente, claro, que acha que a alma e o corpo formam, vamos dizer, uma unidade. A alma é uma espécie de forma da pessoa, né? De alguma maneira, a alma é algo que penetra inteiramente toda a corporeidade, nunca se afasta dela. E em Aristóteles isso está, vamos dizer, provado com muitos exemplos de que todas as afecções do corpo têm repercussão nas afecções da alma. Então, é uma outra tradição respeitabilíssima dentro da história da metafísica ocidental, pela qual alma e corpo formam uma unidade. Ela é retomada pela teologia católica. A teologia católica, vamos dizer, em busca de uma autoridade no passado grego, escolhe, a partir do século XII, sobretudo, escolhe Aristóteles como seu guia, quando as obras de Aristóteles começam a ser conhecidas, né, as traduções cruzadas eles fazem do grego para o latim. Bom, então, essa outra visão, que é a visão, vamos dizer, unificada, ficou muito, assim, arraigada dentro da teologia cristã, católica, depois protestante, toda a teologia cristã, e aparece no dogma da ressurreição da carne, um dos dogmas mais estranhos e estupefacientes, né, do credo, né, em que a gente reza que acredita na ressurreição da carne. É alguma coisa, vamos dizer, que dá à carne, vamos dizer, um estatuto futuro, né, que inicialmente só era dado à alma como uma parte do ser que permaneceria. Na medida, porém, que a Igreja aceitou esta unificação de corpo e alma, de tradição aristotélica, então até ela projetou no dogma da ressurreição da carne. Então, vocês veem, são duas tradições metafísicas extremamente complexas, mas que acompanharam a história da alma, pela qual, então, dizer que há duas almas, né? Não só uma, mas duas almas, parecia realmente um paradoxo. Se bem que ainda me falta nessa rapidíssima, vamos dizer, olhar sobre a metafísica das almas, o materialismo. O velho materialismo clássico, que aparece em Epicuro, aparece no poema de Lucrécio, extraordinário, de Natura, e depois, com o Renascimento italiano, volta, e no século XVIII e XIX também volta a aparecer, e aí realmente é uma negação da substancialidade da alma, mas, por outro lado, é uma afirmação da substancialidade do corpo. Então, existe, sim, a alma nada mais seria do que uma manifestação da matéria, né? Mas de qualquer maneira, nessas três possibilidades, né, não existe a teoria do nosso Jacobina, que é o nosso personagem, né? Então é claro que ele não tem ambições metafísicas, mas ele vai contar uma história, um episódio da sua vida, né, que vai confortar a sua ideia da existência de duas almas. Essa alma exterior, que depois é definida também sempre jocosamente, mas eu acho que com muita profundidade, porque a alma exterior, segundo diz Jacobina para os seus companheiros de noite, ela é feita de objetos, é feita de fatos que estariam fora do sujeito, né? O primeiro exemplo que ele dá é um botão, né? É um botão de roupa, né? Quer dizer, quando a alma interior ela fica preenchida pela alma exterior, praticamente ela desaparece, porque é o objeto do desejo ou do temor, né? Aqui o objeto pode ser tanto positivo como negativo. Esse objeto vai ocupar inteiramente aquele espaço dedicado à subjetividade, né? Então, ele dá vários exemplos. Um botão, o que quer dizer um botão? Muitas vezes, quem fala, eu vou dar um exemplo particular, né, que eu vivi, né, quando eu fiz serviço militar. O que acontecia, né? Nós tínhamos que usar aquela farda, não por acaso uma farda, né? Uma farda que vai ser abotoada toda até o último botão, né? Então, quando o soldado estava com esse botão desabotoado, ele ficava sem sentir nada, porque ele podia ser punido imediatamente. Ele não era ninguém a não ser aquele botão. Se ele conseguisse abotoar a tempo, então ele era reconhecido, né, como praça pelo oficial. Sem aquele botão, é como se ele não pudesse sequer sair de casa, né? Olha, isso acontece frequentemente, não só na verdade feminina, mas na verdade masculina também, né? Isto é, as pessoas
temerem, né, serem esvaziadas por causa da sua indumentária. Né? Então, a preocupação com a roupa é alguma coisa assim que nos parece às vezes fútil, mas ela é muito significativa, porque durante séculos e séculos as pessoas querem parecer algo que elas não sabem se elas são, mas parecendo elas passarão a ser também. Se não parecerem segundo certa norma, que tem que ser o botão, pode ser aquele sapato, quantas vezes, né, a senhora sai de casa, fica na dúvida, será que posso usar esse sapato ou outro, né? Porque se ela usar o sapato errado, ela poderá ver olhos sobre ela que vão anulá-la, na verdade, ela vai se sentir anulada. E vejam como as definições, os exemplos de fachada, que podem parecer aleatórios e jocosos, um botão, por exemplo, né? Uma máquina. Depois ele vai para exemplos assim, mais fortes, os ducados, né? Dinheiro, né? Pensando na personagem Shylock, o mercador de Veneza, né? Que leva essa peça que tem a comicidade, né? Um dos nomes da peça, da comédia, é o mercador de Veneza, a outra é a cômica história de um judeu de Veneza. Ambas as definições dadas por Shakespeare levam um tanto para a comicidade, porque Shylock, que é o usurário, não é? Ele, quando ele tem medo de perder os ducados, perder aquelas moedas, ele diz para a outra personagem, né? Tu queres me matar, é uma punhalada que tu me dás, né? Se não me restituires o dinheiro do empréstimo. Depois ele quer uma parte do corpo, ele corta, né? Uma parte do corpo do devedor, né? Então vocês veem, é claro que são casos extremos, mas pelos extremos que se conhecem dos meios da realidade, né? São os extremos que mostram que a alma está inteiramente submetida. E às vezes pode ser algo, vamos dizer, de mais peso, né? Como ele diz, a pátria para Camões, né? A pátria para Camões era a sua alma externa, quer dizer, tudo era a pátria, né? Quer dizer, se a pátria caísse, ele cairia também, vamos dizer, se esvaziaria, né? O poder para César são exemplos, vamos dizer, de que a alma exterior é realmente o objeto de desejo e de interesse que submete a alma interior. Eu lembrei analisando esse momento da definição da alma exterior, me lembrei muito de um dos autores mais queridos e lidos por Machado de Assis, que é Pascal. Pascal, nos seus pensamentos, na sua primeira parte, os pensamentos de Pascal são divididos nitidamente, quer dizer, o homem no estado do pecado, de desgraça, de dissipação, e o homem no estado da graça, né? Realmente a conversão dele dividiu totalmente, vamos dizer, a sua visão da humanidade. Agora, para as pessoas que não estão voltadas para o Pascal místico, para o Pascal cristão, que é a segunda parte, a primeira parte é um verdadeiro tratado, quase diria, materialista do comportamento humano. É tudo que o homem é sem a graça. Isto é, tudo que o homem é, né, para quem não acredita, né, sempre. Né? E esse homem que ele estuda de uma maneira tão viva, né, com um estilo insuperável em toda a história da literatura francesa, quem é esse homem? É um homem que está dominado pelo desejo do divertissement. Isto é, ele quer passar sempre de um objeto para o outro. O que é divertissement? Você pode traduzir como divertimento, pode traduzir como desvio, o verbo divertir também, né? Pode traduzir como distração. São várias assim, camadas semânticas que é na palavra divertissement. Então Pascal e os grupos moralistas que o seguiram de perto, como La Rochefoucauld e outros, mostram um homem assim que está vergado, né, sobre o luto e a tristeza da morte de um filho querido. Então ele está inteiramente, vamos dizer, compungido, né? A sua alma, digamos, está compungida. Mas aí ele abre os olhos e vê que passa assim um javali. Imaginemos que seja um lugar no interior da França, um lugar assim em que os nobres caçavam, né? Então é essa a situação. Ele vê esse javali passando e o desejo de caça o desperta e ele esquece imediatamente das dores que ele estava sofrendo um minuto antes, né? Então Pascal mostra, lá no Foucault também, o quanto é muito rápida a passagem do desejo para o outro, como é mutante essa alma exterior, não só externa a nós,
como também ela vai mudando muito rapidamente de figura. A pessoa, bom, analisemos os nossos pensamentos também, né? Nós fizemos essa autoanálise, que não é tão difícil assim, como no lapso de alguns minutos, nós passamos de um objeto a outro muito rapidamente. Como às vezes uma dor profunda, algum interesse também vital que nos ocupara momentos antes, de repente desaparece, né? Talvez por causa de um botão de camisa, né? Talvez por causa, vamos dizer, que roupa eu vou usar, o que eu vou comer, será que fulano vai me olhar com um lugar de travessa, né? Então as pessoas e as coisas vão mudando dentro de nós e os objetos externos, a alma exterior, acabam nos ocupando sem parar. Até ele chegar a dar o exemplo, vamos dizer, extremo, que é o extremo da dama carioca, né? Que ficava, não se sabia se ela ia à ópera ou não à ópera, e aí então ela sofria muito porque ela tinha que escolher, mas ela não conseguia escolher, porque ela era uma pessoa lábil, né? Que é um dos pontos de Machado, que eu acho, vamos dizer, mais assim, instigantes desse ponto de vista, que é Dona Benedita. Se vocês puderem ler esse ponto, né? Dona Benedita é exatamente uma senhora que afeta ter sentimentos profundos de amizade, né? Ela realmente adora uma amiga e depois, algum tempo, ela esquece, não manda convite para ela, esquece completamente. Não por maldade, não, né? É porque ela é dominada, ela é inspirada pela fada veleidade. Então ela muda constantemente de pensamento. Ora, isto são observações todas que nós podemos perfeitamente transpor para a vida cotidiana nossa, né? Para mostrar o quanto há um realismo muito objetivo nas observações de Machado. Mas então, esse primeiro momento em que ele exemplifica o que é a alma exterior é seguido do episódio. Quer dizer, ele agora vai emergir dessas observações o episódio que foi um episódio central na vida dele, um episódio crucial. É esse episódio que ele vai contar. Aí teremos uma autobiografia do Joãozinho que ele era um Joãozinho, quase um João Ninguém, era um Joãozinho, que se transformou em Jacobina, e depois ele é este homem que agora nós sabemos já no início que é um quarentão ou cinquentão, capitalista, né? Um homem de posses. A palavra capitalista no século XIX tinha uma conotação muito específica, a pessoa que tinha muitos capitais, né? Nós temos agora, sobretudo depois da inspiração do marxismo, né, o capitalista em oposição ao operário, né? Esta que é um jogo de conotações da sociedade industrial. Mas para o século XIX, certamente para esse momento que Machado escreve, né, capitalista é simplesmente um homem rico, um homem de muitos cabedais, muitos capitais. Não sabemos inicialmente que ele é este, né, que entre as características adjetivas está que ele é capitalista. Muito bem, e ele vai contar a sua biografia, como é que ele passou, vamos dizer, de Joãozinho, né, para o que ele é agora. Né? E é o episódio em que começa, em que ele diz que era um moço pobre, provinciano, né? Mas que num certo momento ele conseguiu obter o posto de alferes. Alferes, essa palavra não existe mais, é uma das muitas palavras que eu tenho que explicar aos meus netos o que significa, né? Alferes e tantas outras palavras, né? Um dia eu vou fazer um pequeno dicionário das palavras que eu digo que não são entendidas por outras netos, né? Realmente será interessante como sociologia da linguagem, são muitas, né? Mas enfim, a gente faz um esforço para se traduzir também, né? Então, alferes é um posto da cavalaria, né? Que depois se generalizou para a infantaria e para qual é a terceira? A infantaria? Artilharia. Eu fiz CPR e já esqueci, né? Que bom. Mas enfim, a infantaria era a cavalaria, né? Ela tinha o alferes, né? O alferes é um posto curioso, porque é um posto de transição. Acho que talvez não tenha sido por acaso, num bom conto nada se faz por acaso, segundo Paul, né? Talvez não tenha sido por acaso que ele tenha escolhido esse posto e esse termo. Porque, grosso modo, na vida militar, a cavalaria é um instrumento militar, divide-se em os praças, né? Os soldados, digamos, e os oficiais. A hierarquia é bem nítida, né? Os praças são os que obedecem, os oficiais são os que mandam, né? Então, essa divisão. Nessa divisão, atualmente,
existem as figuras do sargento, primeiro sargento, segundo sargento, e acima dos sargentos, entre os sargentos e depois o primeiro oficial é o segundo tenente, né? O tenente já começa a ordem dos oficiais. Então, no meio do aspirante, entendeu? Ele aspira, ele quer ser oficial, mas ainda ele está, de alguma maneira, numa fase probatória, né? Que seria uma fase anterior, superior ao sargento, mas ainda anterior ao oficial. Então, é curiosa essa posição, porque é uma posição de transição, em que espera-se galgar, né, com o tempo, com o mérito, né, ao posto superior e entrar finalmente no reino celeste dos oficiais, né, apenas como subtenente. Hoje seria subtenente, naquela época não existia isso. Né. Então, o alferes não precisava ter feito uma carreira militar, fazia um concurso. Todos nós conhecemos o grande alferes da história do Brasil, que é Tiradentes, né? Que vivia como dentista, vivia, vamos dizer, a sua profissão, mas tinha obtido esse posto. Quer dizer, um posto que se obtinha ou por concurso ou por um galardão, mas sem que a pessoa tenha que seguir necessariamente a carreira militar. Bom, não importa. Importa que ele recebeu, que saiu da sua obscuridade, da sua pobreza, da sua extrema modéstia, para o posto de alferes. Então, esse é um momento muito importante. Talvez seja realmente o primeiro passo dessa carreira que nós não seguiremos. Nós não temos, assim, o longo intervalo entre ele ser alferes e ele ser capitalista, nós não conhecemos. É muito curioso, né? No episódio que ele conta, ele não vai contar a sua vida, ele vai contar aquele episódio instante que marcou o seu destino. Como alferes, ele tem o reconhecimento muito rápido na pequena cidade onde ele vivia, né? Dos amigos, dos parentes, todos eles, vamos dizer, o agraciam, o agravam muito. Ele passa a ser realmente, em um certo momento, passa a ser um Benjamin daquele grupo. Tanto é verdade que são os amigos que financiam o seu fardamento. É sinal de que ele sequer queria, vamos dizer, pecúnia para comprar uma farda de alferes, mas os amigos apresentam então a ele esse fardamento. E ele passa então a vestir a farda de alferes. É um momento assim de virada da sua vida, né? Uma parenta chamada tia Marcolina, que tinha um sítio escuso e solitário. E quando eu li a primeira vez me passou despercebido. Agora eu falei, porque logo no início esse sítio, que vai ser o sítio da alegria dele, o sítio do reconhecimento dele, era escuso e solitário. São aquilo que os semioticistas chamam de índices, né? Índices espalhados que, para Edgar Allan Poe, são mais do que isso, são presságios, né? De que alguma coisa poderá ser desdobrado a partir daquela notação de paisagem. O sítio era escuso e solitário. Não obstante essa observação, todo o aparato, vamos dizer, que ele recebe é um aparato festivo, acolhedor, né? Carinhoso. Até a tia Marcolina era assim um pouco carinhosa demais, né? Dava uns abraços fortes, né? Não se continha, achava que ele era um rapazão muito bonito, né? Era uma velha patusca, como se dizia no vocabulário também, que se coloca patusca, né? Era uma velha que dizia às vezes certas coisas inconvenientes, né? É própria da pessoa que entra na terceira idade, né? Então, o que acontece? Ela abraçava, queria que eu gostaria de ser aquela com quem você se casasse, enfim, ela dava essas demonstrações assim, que saem excessivas de carinho. E depois, todos os demais, né, os cunhados dela, todos o tratavam como senhor alferes. Isso é dito muitas vezes, eu não cheguei a contar, não cheguei a esse requinte sádico das estatísticas, mas há muitas vezes que aparece senhor alferes. A partir de um certo momento, essa palavra está assim acoplada, né? Que é muita coisa, né? Senhor, no caso, que ele dizia, não chame de Joãozinho, né? Eu sou Joãozinho. Ele ainda não tinha assimilado a austeridade dele naquele momento, né? Mas ele era tratado de senhor. Então há, vamos dizer, esses índices de subida de status, né? Que vamos dizer, cumulam com o oferecimento do espelho. Ela, apesar do sítio ter uma aparência modesta, ela conservava um espelho, um velho espelho, né? Que, segundo a tradição, tinha sido comprado a uma fidalga que viera com Dom João VI, então vocês remontam aí a 1808, né? E que muitos objetos foram vendidos pela
pela comitiva de Dom João VI, inclusive esse espelho, como ele diz, velho, mas muito bom. E ele capricha um pouco na descrição do espelho, na moldura, que é muito importante, né? A moldura de alguma coisa que vai ser tão central na experiência existencial dele, que é a moldura, o que está em torno, né, do sujeito, né? Então a moldura aparecia às vezes o ouro, um pouco corroído, é verdade, pelo tempo, mas ainda dá para ver que tinha um ouro no fundo, né? Havia os delfins, vocês podem imaginar que nós estamos, é um espelho feito, não é? Na época neoclássica, então os delfins ficavam assim nos cantos, nas esquinas da moldura, né? E havia enfeites de madrepérola. Tudo isso é dito assim, en passant mesmo, né? Ouro, delfins, madrepérola, era realmente um espelho de luxo. E tia Marcolina achou que aquele espelho não deveria ficar na sala, mas deveria ficar no quarto do senhor Alferes. Então, nós temos já essa passagem do espelho, que era a peça mais nobre, né, mais luxuosa da casa, para o quarto, a intimidade que o Alferes modificava. E depois disso, havia, vamos dizer, há uma descrição de todos os rapapés que ele recebia, não só o carinho da tia Marcolina e dos seus parentes, mas os escravos. Muito assim, acentuado isso, né? Os rapapés dos escravos, né? Ele acentua muito para depois nos mostrar a intenção pérfida que ele diz, né? Daqueles escravos, a palavra também é dele, né? Então, o senhor, ela apareciam sempre que podiam, mostrando assim que ele era o senhor Alferes. Muito bem, então, e ele estava, vamos dizer, nesse momento, passando de Joãozinho para Jacobina, senhor Alferes. E ele nota, por isso que eu digo que há traços de conteúdo aqui, não só essa narração dos fatos, né? Ele faz uma espécie de autoanálise rápida, naturalmente, posterior, ele está contando o que ele sentia na época. Ele nota que, com o tempo, o status de Alferes tinha entrado nele com tal força, com tal intensidade, que ele já não pensava em mais nada a não ser no fato de ele ser Alferes. Ele passou a ficar muito indiferente às dores alheias, muito indiferente às alegrias e às dores. Tudo que se passava com o outro se alienava, não o tocava. E aí, Machado, que é senhor das palavras, né, nada disso em aquela precisão extraordinária, ele diz que, quando ele se autoanalisa, ele disse, tudo que eu entendia com a minha condição de Alferes, né, me interessava. E o que eu entendia com os outros me inspirava, quando muito, se fossem dores, uma apática compaixão. Bom, é uma contradição adjeta, né? uma apática. Vejam essa palavra, não é verdade? Eu não vou escrever nada novo, porque eu sei que vocês têm uma imaginação gráfica extraordinária. Apática, compaixão. Olha, são palavras contraditórias, né? Apática, apatia, quer dizer, não sentimento, no caso, não sofrimento. Tomando a palavra apática no seu sentido mais forte, não só de sentimento, mas de sofrimento, de paixão. Então ele sentia uma compaixão apática. Ora, compaixão é o mesmo que simpatia, do ponto de vista da composição da palavra. Compaixão. Então, compaixão significaria você está, vamos dizer, sincronizado com a dor do próximo. Isso é a compaixão. Agora, uma compaixão que é adjetivada como apática é paradoxal, né? Como é que você pode ter compaixão e ao mesmo tempo não ter nenhum sentimento de simpatia, ser apático? Então, eu acho que foi propósito que ele escreveu algo que parece um absurdo, né? Mas na verdade, na autoanálise, ele acaba destruindo o substantivo compaixão pelo adjetivo apático. E quando se tratava das alegrias, né? Então, as dores não o incomodavam, pelo contrário, ficava apático. E as alegrias, né? Que se espera, né? Que a gente convida, né? Com os outros, né? As alegrias dos outros despertavam, quando muito, produziam um sorriso de favor. Esse era amarelo, pelo menos, né? Um sorriso de favor. Quer dizer, o sorriso de favor, se a pessoa contasse alguma coisa assim, gloriosa, muito boa da sua vida, ele tinha que dar um sorriso, né? De assentimento. Mas era como se fosse um favor que ele se dignasse, né? A conceder ao outro. Então são as duas expressões que eu achei assim, muito expressivas, muito fortes, no sentido de como a alma dele tinha, vamos dizer, se alienado. Vamos ficar com essa palavra, se alienado, porque ela poderá voltar no final da exposição. Ele tinha se alienado,
tinha ficado alheio, alios, do outro, as palavras cognatas, né? Ter se alienado do outro, e tudo nele era o alferes. É uma situação, vamos dizer, quase extrema, vamos dizer, né? De que a pessoa só vive o status. Mas esse extremo não quer dizer absolutamente inverossímil nem surreal. É esse extremo que pode nos ajudar muito a ver o comportamento nosso e do próximo, né? Tal é, vamos dizer, a profundidade, que faz parte do Machado, sempre faz parte de sair do particular e depois, vamos dizer, aprofundá-lo de tal maneira que um leitor que não conheça nada da vida social brasileira, nada do nosso cotidiano, sente, né, lá no fundo alguma coisa que ele pode condividir, né, como está acontecendo nas últimas décadas com Machado, está sendo lido por pessoas de culturas e tradições totalmente alheias ao Brasil, que no entanto ficam encantadas e impressionadas, né, com a profundidade mesmo das observações de Machado. Então essa alienação é que constituía o nosso alferes. E tudo ia muito bem, vai-se não quando, expressão que ele usa para mostrar que os incidentes acontecem, os episódios, vamos dizer, podem mudar o destino, absolutamente podem mudar o destino de uma pessoa, acontece um incidente triste na vida de Marcolina, né? Uma parente sua, ela cai gravemente doente, acho que filha, se não me engano. E aí ela tem que sair, ela tem que visitar essa sua parenta, né? E é acompanhada do seu cunhado, e aqueles moradores da casa, né, que tinham hospedado vão embora, saem, deixam da família sozinho. Então ele fica só não, com os escravos. Mas enfim, naquela fazenda ele não tinha mais diálogo, não é? E a primeira impressão, é muito importante isso no conto, até matematicamente, isso fica no centro do conto, essa parte da biografia dele, em que ele começa a sentir e a ressentir a solidão dos acompanhamentos dos demais. É longa essa parte, né? São duas, quase 3 páginas, né? Elementar, mas entre um terço e meio ponto. É muito aprofundado isso, né? Realmente, o efeito único desejado por Edgar Allan Poe aqui ganha uma grande consistência. É a solidão de Jacobina neste sítio escuso e solitário. Agora o sítio não é mais, vamos dizer, festivo, né? É porque está deserto. Falta o quê? Faltam os outros. Falta o olhar dos outros. Falta o reconhecimento dos outros. Faltam os outros que ouviam como alferes. Isso mais alto. Então está faltando, vamos dizer, esse entorno, né? E isso é visto muito rapidamente. Mal desaparecem, antes dos escravos fugirem, e vão fugir também. Mas antes disso, quando ele já percebe que ele não tem essa entourage, ele não tem esse acompanhamento dos olhares dos outros, ele se sente, ele usa a palavra emparedado, como se 4 paredes o estivessem fechando. Daquele espaço, que era o espaço do sítio, o espaço da família, dos amigos, enfim, de todos que o acolhiam, ele se restringiu imediatamente, porque as pessoas foram embora. Então ele disse que ele estava com 4 paredes. Essa palavra emparedada, né, que nós, na tradição da literatura brasileira, em geral, atribuímos muito ao poema de Cruz de Souza, né? Quer dizer, um dos momentos mais altos da poesia em prosa, né, simbolista brasileira, é emparedado, né? Mas no caso do emparedado de Cruz de Souza, é emparedado na própria cor, na raça, na pele, né? E a ciência da época, que era determinista e que o prejudicava, né? É que o emparedou. Então é um elemento assim de presença do mal, né? No caso, a palavra emparedado em Cruz de Souza escreve quase contemporaneamente um pouco depois de Machado. Aqui o emparedado tem, é por isso que a gente não deve acreditar que as metáforas têm um só destino, né? Uma metáfora pode servir a numerosas situações, né? E diferentes também, né? Quer dizer, não existe uma relação congênita entre as metáforas e os seus significados, né? A imagem tem essa capacidade dinâmica, né? De descrever, né? E de captar situações diversas. Aqui o emparedado significa simplesmente restrição daquele universo. A solidão, ela é marcada por um fechamento. Não há mais, né? Não há mais aqueles que olhavam. Aí depois há uma longa descrição.
essa descrição valeria a pena realmente ser lida, embora seja longa, não é? Mas eu fico apenas com alguns dados, né, para não me alongar muito, não é? Apenas um elemento que eu deixei passar, eu queria voltar, porque eu acho importante, né? Quando ele faz aquela análise do esfriamento dos seus sentimentos em relação ao próximo, né? A apática, a compaixão, o sorriso de favor, ele diz uma frase que já é uma definição da situação. Ele diz, de tal maneira, né, ele estava assim, preso à minha alma exterior, que é, no caso, o status de alferes, que o alferes eliminou o homem. Tinha uma frase muito importante e paradigmática aqui. O alferes eliminou o homem. E, no fundo, esse homem é a consciência. Outra palavra que aparece também, que ele não tinha mais a consciência, né, dos demais. Palavras importantes, porque, no fundo, o homem e a consciência são aqui quase sinônimos generalizantes de alma. Sem querer ir muito longe no discurso, a palavra consciência aparece a partir do racionalismo, né? De Descartes, de Locke e tudo mais, frequentemente substituindo alma. Quando a palavra alma já começou a soar muito metafísica e até meio excessivamente religiosa para alguns, o pensamento racionalista de Descartes em diante começou a usar essa palavra consciência em vez de alma. Então, no caso, Machado, acredito que sem nenhuma intenção filosófica específica, quando ele diz que o alferes eliminou o homem, em certo momento ele fala da consciência dele. A consciência que seria realmente um bom sinônimo para alma interior. Né? Mas então, nessa solidão, ele mostra de várias maneiras, né, como é que a consciência do homem se obliterava. Ele tem a consciência da transformação, mas quando ele está solitário, vamos dizer, logo no início, além da ideia do emparedado, ele usa o substantivo opressão. Quer dizer, é muito curioso, não é? Porque não havia forças que estavam oprimindo, havia precisamente energia negativa, né? Uma ausência de acolhimento. Essa ausência de calor, não é denominada opressão. De tal maneira, aquilo, por exemplo, o calor, o amor, de maneira abre, né? Liberta, né? Quer dizer, a ausência completa desse olhar o oprimia, né? A alma exterior se reduzia. Depois, veio não só isso, mas também uma sensação, ele diz, como uma pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. Uma interpretação fisiológica forte, né? Como se ele tivesse perdido a própria atividade interna dos nervos e dos músculos. Então, vejam como a ausência, né? A ausência do olhar favorável, né? Paralisa. Haverá desdobramentos psicológicos interessantíssimos a fazer. Nós somos afeitos à análise psicológica ou psicofísica e daríamos aqui uma série de ilações, né? Como é que realmente uma situação psicossocial, que é o isolamento, pode produzir uma paralisia. Né? E essa paralisia é alguma coisa que para, é imediatamente projetada no tempo. Não só é projetada na corporeidade dele, pela ação muscular, como no tempo. Parece realmente que há uma enfermidade. O tempo não passa. Ele olha, vamos dizer, para aquele sítio, e o sol abrasante, ele nunca foi tão abrasante, o calor, né? É alguma coisa que está como que parada, né? E o relógio, tic-tac também, não avança, como se fosse uma eternidade. Ele lembra os versos de Longfellow, never forever, como se a própria eternidade, o sempre, né, tivesse substituído a passagem, a mudança, que é a vida mesmo do tempo, né? Então ele olha assim, desesperado, para ver se vai voltar aquela colina, né? E vão voltar aquelas pessoas. Nesse momento os escravos fogem, realmente, né? Os pérfidos, como ele diz, né? Porque até o último momento eles multiplicavam os rapapés, né? Chegavam a dizer, o senhor é tão bonito, o senhor vai casar com a filha do major, né? Coisas assim que eles diziam, né? A ele ficava assim, bastante desvanecido, né? Mas até isso desapareceu e bem depressa. Então, naquela solidão, o tempo, ao corpo, o
tempo sofreram uma paralisia. E nessa paralisia, nessa parada, estava um desejo profundo, mas já desesperado. Será que não vem ninguém me salvar? Ninguém voltará? Né? Porque ele já tinha caído num desnorte completo. Né? Aí ele, Machado naturalmente, lembra, foi na boca dele, a lembrança de um conto para a juventude, de um contista folclórico francês, Perrault, né, alguns conhecem os contos de Perrault, são a matriz de muita da literatura infanto-juvenil moderna. Né? E entre esses contos, há um deles em que a moça, a princesa, né, ela é raptada e fica numa torre. E ela na torre, ela está desesperada, porque ela sabe que ela poderá ser sacrificada ou ser levada a fazer algo que ela não quer. Então, no alto dessa torre, ela fica olhando para ver se os irmãos dela, que os únicos que poderiam ajudá-la e resgatá-la, estavam longe. Ela sabia que eles, conhecendo a situação dela, iriam acudir, mas naquele momento ela não via nada, né? Então ela falava com a irmã, né? Senhora, irmã, eu vou até venir, você não vê ninguém vir? Nada? Ninguém? E a irmã dizia, não, nada. O conto deixa a gente nesse suspenso, né? Mas eu bondosamente vou contar que os irmãos chegaram. Mas no trecho, ela está exatamente nessa situação. Veja a memória literária de Machado, como ela é pertinente, né? Não é uma coisa, vamos dizer, que está acrescida, aquele aquele duplo jogo constante, é exatamente a situação do desespero de alguém que deseja ardentemente sair de uma situação de desnorte, ele não sabia, ele tinha perdido até a sua reação nervosa, mas absolutamente ninguém aparecia. Aí ele tenta duas coisas. Eu vou cometer o sacrilégio, eu sei que vocês não vão contar para ninguém, por causa da descrição própria de vocês. Mas eu acho que dessas saídas, com perdão da palavra, é um pouco supérflua. Bom, dito isso, esqueçam, na verdade, é assim, as saídas, a primeira é o sonho. Eu acho notável, absolutamente notável, né? Uma pessoa que estuda psicanálise teria, vamos dizer, rios de tinta a falar sobre isso, né? Porque no sonho, o que acontece? É aquilo que era a alegria da vigília, né? No momento do reconhecimento, reaparece. Então ele sonha com as pessoas que dizem, né? O senhor Félix, né? Um dia vai ser major. No sonho dele, ele pensa nas suas promoções, né? Você vai ser major, vai ser capitão, vai ser major. Enfim, no sonho tudo se reconstitui, porque é um grande alívio, né? Quer dizer, podemos dizer que o sonho é compensatório, o mínimo que a gente pode dizer desse episódio. Então, pelo sonho, mas depois que ele acorda, ele vê a situação e aí realmente que o conto de Perrault aparece. Tem uma relação muito, muito próxima entre o conto, que na verdade é um conto fantástico, mas que diz a realidade, e o sonho, que é o mundo, esse mundo onírico, que na verdade é o desejo daquilo que não está acontecendo. Esse jogo todo acontece. Agora, a outra fuga, com muito perdão de vocês, é o seguinte: ele começa assim a recitar poemas. E toda uma antologia, Camões, Gonzaga, né? Tudo aquilo, né? Aquilo que é uma verdadeira, o italiano chama de los focos de erudizione, quer dizer, um desejo, vamos dizer, muito grande dele ao contar, mostrar todas as suas leituras. Como a gente não tem nenhum sinal, a não ser que ele tenha alguma instrução dessa sua paixão pelas letras, né? Parece aí que Machado Machado assim, diretamente na personagem e deseja, né? Como ele procurou salvar-se através da literatura, né? Isso não me entusiasmou muito, é o máximo que eu posso dizer, né? Eu acho que o conto precisa ter uma economia, é tão importante isso, né? Mas às vezes o Machado, ele dá seu direito, ele tem todos os direitos possíveis, né? De devagar, de brincar, no meio de coisas sérias, principalmente coisas jocosas, né? A gente sabe que tem sempre alguma função, mas que o Tristão de Ataíde, finalmente alguém lembra que existia um crítico chamado Tristão de Ataíde, né? Alceu de Moura do Lima dizia, é o grande autor que faz com que as coisas sérias pareçam jocosas, as coisas jocosas no entanto são graves, né? Quer dizer, ele fala jocosamente da coisa grave, ele fala gravemente da coisa leve. Isso é uma observação muito feliz de Tristão de Ataíde e que aparece também. Mas isso de lado, essa observação, que pode ser totalmente infundada, o fato é que ele procurava de todos os meios, e o sonho é que realmente o compensava, mas a realidade não era do sonho, né? A realidade era da solidão. Então, nesse tempo todo, né,
que é descrito com muita minúcia, em que realmente o sítio aparece como escuso solitário, nesse momento, dizer, durante todo esse lapso de tempo, ele como que se recusou a olhar ao espelho, porque o espelho estava lá, né? O grande espelho de luxo de tia Carolina, de Marcolina, estava lá. Ele podia olhar seu espelho nessa situação. Mas por que ele não se olhava? Porque ele tinha medo de ver o 1 e 2. Isto é, ele tinha medo de ver a reprodução do seu estado de desespero. Se ele se olhasse ao espelho, ele haveria dois desesperados, né? Um aquém, outro lado do espelho. Então ele tinha um certo medo. É uma observação assim, que ele próprio faz. Por que ele não se olhava ao espelho? Ele ficou vários dias assim, nesse desespero, até que um dia, tudo parece por acaso, né? Certamente que não é por acaso, mas ele deu-me na veneta, outra expressão que eu vou colocar no papel, deu-me na veneta de olhar para o espelho. Aconteceu, que na verdade, há alguma coisa muito profunda, que ele queria reconhecer-se e tinha medo de reconhecer-se. Então ele olhou para o espelho. Aí vamos dizer alguma coisa que acontece, que é, vamos dizer, o coração magístico do texto, e que a muitos pode parecer um impresso realismo de Machado de Assis, no entanto ele parece um realismo total, um realismo profundo, né? Um realismo sem pregas. Ele não se reconhecer ao espelho. Não poderia reconhecer-se, mesmo porque a alma interior dele tinha se recolhido tanto, né? A consciência tinha se obliterado tanto, que só poderia aparecer aquilo que ele era, isto é, o Narciso fardado. Ele era um Narciso fardado, né? E então ele aparece e ao mesmo tempo a imagem é toda, os adjetivos, né? Esgarçada, né? Mutilada, é tudo aquilo que ele era realmente. Por isso que ele não queria se ver inconscientemente, ele não queria ver a mutilação que ele tinha sofrido, o esgarçamento que ele tinha atacado. É alguma coisa esfumada, sem contorno, tudo aquilo que a gente chama de identidade, né? Tudo aquilo que a gente chama de retrato da pessoa, tudo aquilo estava profundamente dividido e prejudicado. As linhas eram soltas, informes. Todas as palavras que ele usa aqui têm um forte significado, tem assim uma carga semântica muito, muito intensa. Informe, sem forma, no fundo, voltando, vamos dizer, à tradição aristotélica, se a alma é a forma do corpo, se a alma é o que dá o movimento ao corpo, quando a alma interior desaparece, né, se oblitera, então realmente falta forma, tudo fica informe, né? A percepção fica informe. Vejam como a força do social aqui é espantosa, né? A força do social que modela completamente a forma do homem. E quando falta essa, pelo olhar do outro, então tudo fica informe. É outra palavra assim, com significação. Esse momento é um momento crucial e eu digo que é o efeito único que Garland queria que todo mundo tivesse, chega aqui à sua forma plena. O efeito único é esse, não é? Ou seja, a mutilação e a deformação através da transformação social, a palavra que ele usa também, transformação, daquele que se deixou inteiramente ocupar pela forma exterior. Ora, ele não queria aceitar, né? O episódio tem um pequeno desdobramento, ele levanta o braço, né? Procura se beliscar, para ver o que acontece, e também o espelho não lhe dá. Então, o que terá acontecido? Porque pelas leis físicas, ele acreditava que o espelho continuava refletindo. É alguma coisa que não estava no espelho, né, como objeto, mas estava nele. Mas também, toda vez que ele se movia, ou queria se vestir, qualquer gesto que ele fizesse, aparecia cortado no pilar. Então, novamente, coisas que são creditadas ao acaso, a vontades dele, né? Naquele momento, não se sabe porquê, ele teve um impulso. A palavra, os psicanalistas vão analisar como inconsciente. Todos esses momentos, essa sucessão de não se ver ao espelho, ver seu espelho e agora a solução, tudo aparece no conto como obras do acaso, ou seja, podemos chamar de inconsciente, né? Isto é, necessidades profundas dele que em certo momento comoviam. Então, até ele para, né, nesse momento, ele pergunta, né? Eu tive uma ideia, para que os companheiros dar um pouco de envolvimento ao ponto, né? Qual foi, né? Eles perguntam, né? Qual foi, que ideia, né? Eles querem saber, é o momento que se interrompe, né? A narração, que ele vai contar algo absolutamente inusitado, né?
Qual foi a ideia? A ideia foi envergar a minha farda de alferes. Então a farda tirou a farda e vestiu. E aí então o milagre acontece, né? Ele se olha ao espelho, está de novo o senhor alferes está lá. Então aqui realmente entra um elemento que tinha ficado de alguma maneira ocultado, que era o vestimento, né? A farda, aquele fardão que tinha sido dado pelos amigos e que sem ele não era alferes. Então nós temos dois momentos. Então só um momento de status, mas o status aparece na roupa, aparece no indumento, né? É como se vocês imaginem um guarda com ou sem farda. Um guarda sem farda não é guarda, né? Nem gente talvez, né? Quer dizer, ele não pode fazer nada, né? Ele está inteiramente impossibilitado de agir. Quer dizer, a força do Estado e a força da vestimenta, tá? É extraordinária, né? Isso não é preciso contar a vocês como tudo isso hoje parece menos. Na verdade, hoje parece menos. Eu me lembro, para amenizar um pouquinho, contar um fato pessoal, que eu era estudante, uns colegas disseram, vamos fazer um piquenique na Cantareira? Um cara havia piqueniques em Cantareira naquele tempo. Então fizemos, tomamos um trenzinho, né? E voltamos. E na hora que desembarcamos na Estação da Luz, esse rapaz, que era filho de uma família riquíssima, patrocentona, extremamente assim, formal, esse rapaz, na verdade, ele falou, espera, Alfredo, eu não posso desembarcar aqui na Estação da Luz. Eu falei, por que você não pode? Porque eu estou sem gravata e sem paletó. Mas felizmente, ele tinha tido a previdência. Tirou de uma sacola, diretamente alinhadíssimo no casaco, né? E atravessou a Estação da Luz com gravata e paletó. Quer dizer, o que significava isso? Eu achei bem ridículo aquilo, mas até hoje isso me fica marcado, né? Marcado. Pela classe dele, era uma classe muito superior aos demais colegas, né? E também porque ele se sentia, vamos dizer, como se fosse um homem, uma pessoa assim, desqualificada, se não colocasse gravata e paletó, né? Naquele tempo, né? Tempo que os homens usavam chapéu, etc. Tudo isso era muito significativo, né? Aquilo marcava de dentro para fora. De modo que essas observações do Machado, que muitos acham, ele escreveu um conto pré-surrealista, né? Eu acho isso uma observação assim, inepta e inapta, porque não tem nada a ver com isso, nada pré-surrealismo nenhum. O que na verdade é ir a fundo na realidade, né? Tão fundo, né, que ele não poderia mesmo se reconhecer a não ser com a farda. Aí então, ele veste a farda, e é muito curioso, porque imediatamente a transformação se faz não só naquele plano, vamos dizer, social, ele passa a ter alguém, ele pode esperar pela volta de Tia Marcolina, ele pode esperar pelo olhar de Tia Marcolina e tudo mais, porque o olhar dele já tinha encontrado a farda, né? Já tinha encontrado no espelho aquilo que os outros davam, né? Pelos olhos. Há uma identificação muito forte e até meio poética, né? No sentido, vamos dizer, criativa, entre o espelho e o olhar. Porque é pelo espelho que ele volta, mas ele volta graças à farda. Então a farda é um instrumento pelo qual ele pode se olhar finalmente. Aí ele se olhando, ele se reconhece aquele que ele tinha sido, isto é, o Narciso fardado, né? Que volta a ter o que ele é. Então, quando ele volta, ele diz as coisas, parece que cada um foi no seu lugar. É importante porque há uma reestruturação também cognitiva. A percepção das coisas também muda. Vejam como vai longe a observação de Machado. Quando nós perdemos o status, quando nós vamos dizer, somos assim, desamparados, né, pelo olhar social, o que acontece? Também a nossa percepção. As coisas que eram importantes deixam de ser, nós não sabemos onde nos agarrar, porque tudo que era a nossa estruturação cognitiva é, por assim dizer, mutilado, porque os outros não nos olham como antes, né? Ou podem deixar de nos olhar. Nós vivemos muito disso, nós sabemos disso, né? Isso é uma observação banal da psicologia do cotidiano, o quanto nós vivemos do olhar alheio, né? É preciso realmente ser como era a diretriz da Dona Carla, né? Do seu marido, que eram pessoas acima das circunstâncias, pessoas raríssimas, né? Dentro de Machado, eu acho que há 2 ou 3 pessoas só, a Dona Fernanda que aparece no Carvalho, pessoas que vivem acima das circunstâncias, que todas elas, né, têm aquela fragilidade de
viver dentro das circunstâncias, né? E responder às circunstâncias conforme o seu instinto de prazer, o seu interesse. Quem consegue viver acima das circunstâncias realmente é um ser excepcional. Felizmente há alguns seres excepcionais no Machado, mas muito excepcionais, né? Porque a leitura do Machado, em geral, nos mostra pessoas que vivem dentro, sob a força das circunstâncias. Mas então, ele conseguiu reestruturar esse universo, né, graças à fábula. Quando ele termina de contar, certamente os ouvintes estão assim, estupefactos, mas não dá tempo de discutir, porque ele desaparece no meio da noite. Então a gente vai ver que ele é aquele mesmo, né, que estava contando a história e não suportava nenhuma controvérsia. Ele sumiu, desapareceu. Mais um elemento caracterizador. Então nós temos aqui, se a gente quiser assim, aventurar-se para alguma interpretação, vamos dizer, quédica, em termos sociológico, puro, quédico, existencial, mais diferenciado, que sempre inclui o social também, existencial, mas com mais conotações subjetivas, né? Teríamos, primeiro, eu diria, o olhar especular. Eu acho que todo ponto, toda narrativa que mostra como o papel social se introjetou, né, na figura dele, os olhos das pessoas sobre ele, é um momento especular da vida dele, isto é um espelho no seu sentido mais comezinho, né? É uma reprodução. Aquilo que a sociedade desejava dele foi reproduzido internamente. Muito bem. Essa ideia de que o papel social hoje a gente está generalizada, né? Graças à sociologia acadêmica e ao marxismo, né? A força desse pensamento, o papel social molda os comportamentos e vai mais fundo ainda, molda a consciência, né? Quer dizer, cria dentro da pessoa o tipo que ela é socialmente, ela deve representá-lo, então ela precisa de alguma maneira ser fiel a essa expectativa do papel social. É curioso, e não há que nenhuma absolutamente nenhuma influência, mas há alguma coisa que seria o ar do tempo, né? Machado escreve no final do século XIX, não é por acaso, né? É um momento do realismo, né? Realismo, naturalismo, daquelas teorias. Mas uma delas, aquela que mais profundamente influiu na sociologia posterior, aqui na USP passou a ser, ao lado do marxismo, uma das correntes definitoras do pensamento sociológico, é o pensamento de Émile Durkheim. Durkheim escreveu as regras do método sociológico no final do século XIX, começo do século XX. Passou a ser a bíblia da sociologia acadêmica. Não existia a matéria sociologia nas universidades, nem na França, nem na resto da Europa. A partir de Durkheim passou a existir. E ela, quando os fundadores aqui da sociologia da USP, que nós estamos, a Faculdade de Filosofia de Erme, o Roger Bastille e os demais, eles eram discípulos dos discípulos de Durkheim, o Marcel Mauss e de outros que eram professores ainda na Sorbonne nos anos 20, né, discípulos de Durkheim. Então, tanto é verdade, o professor Alexandre Fernandes, que conhecem, espero que conheçam cada vez melhor, na verdade, nosso maior sociólogo, ele dizia: as minhas aulas são baseadas na trindade. Quem será essa trindade? Né? Marx, Weber e Durkheim, em linha decrescente, né? Marx, Weber e Durkheim. Então ele dava, hoje, quando o marxismo está meio em crise, né? Tem as consciências temerosas, então o que acontece? Muitos se apegam muito a Durkheim. Durkheim voltou. Eu perguntei para pessoas que estudaram aqui, disseram: Durkheim voltou. Está voltando em toda parte, nos Estados Unidos, no Japão, nos países neoliberais, Durkheim voltou. Eu fiquei impressionado, porque Durkheim, um sociólogo do começo do século XX, né, já parecia tão ultrapassado, né, por outras tendências, mas enfim, o que importa aqui é que Durkheim foi o primeiro que disse claramente, né, as representações sociais, eu usava essa expressão que hoje corrente, as representações sociais são coisas. Esse é o elemento positivista dele. As representações sociais têm a mesma consistência e espessura de coisas. Segundo, as representações sociais são coercitivas. Elas são coisas pela sua, vamos dizer, substância mesma, pela força delas, e são coercitivas, porque elas
obrigam o sujeito, não é, a aceitá-las e a percorrer os caminhos que elas querem serem percorridos. Ora, vejam, sem forçar, absolutamente, Machado, que está, vamos dizer, tem uma visão mais próxima dos moralistas do século XVIII, que tem uma grande desconfiança em relação à unidade da alma, uma grande desconfiança em relação à substância da nossa consciência. Naturalmente, é muito provável que ele não tenha lido Durkheim. Isso não tem a menor importância, né? Não é importante o fato de ter lido ou não. O fato que estava na cultura realista da época, né? Por isso Machado não é tão, embora transcenda todos os estilos, não deixa de ser, vamos dizer, um escritor formado no realismo europeu. Então, a ideia de que o papel que a pessoa representa é um papel imposto pela sociedade. É uma ideia terrível essa, né? Porque parece não haver nenhuma escapatória. A pessoa realmente terá que cumprir. O seu destino está marcado pela sua classe, pela sua profissão, pela sua aparência, pela sua roupa, enfim, pela sua entourage, está marcado, é um estilo político que ela tem. Então, Durkheim, o livro dele, não sei se devo recomendar a vocês, acho que sim, né? O método sociológico foi traduzido pela nossa socióloga Maria Isaura Pereira de Queiroz, né, que está aposentada, que foi uma das leitoras de Durkheim, uma das apresentadoras de Durkheim na nossa universidade. Durante longos anos, ela e os seus discípulos foram durkheimianos. Né? Então, essa ideia é muito forte, o papel social. Agora, há uma outra dimensão. Essa eu chamaria de dimensão especular propriamente dita. Agora, eu arriscaria dizer que o conto não se esgota nessa dimensão especular, essa dimensão do realismo cru, um realismo, vamos dizer, todo determinado pela força social. Como que, quando ele está sonhando, é como que ele mesmo diz, havia em mim um resto de humanidade, ele mesmo diz. Quer dizer, uma consciência de que os meus sentimentos de apatia não eram humanos. Então havia nele, vamos dizer, uma luzinha, ainda que bruxuleante, né, de consciência de que ele tinha aceito um caminho que não era o caminho da humanidade. Não era o caminho da humanidade. E como é que a gente vai, diante disso, cada um tem as suas leituras, cada um tem seu universo de referências, que eu acho que pode ajudar a nos atrapalhar, pode ajudar muito a interpretação. O meu universo de referências, não só meu, naturalmente, né? Eu recebi de Augusto Meyer, que é um ensino crítico, né? Mas aquele que me tocou mais profundamente foi o universo piramidano, que é quase contemporâneo a Machado de Assis. Os primeiros contos de Pirandello foram escritos no final do século XIX, e as grandes peças são em 1920. Não importa. Há em Pirandello, por que Pirandello é central no teatro moderno? Porque ele se revolta contra a forma social. Aquelas personagens regionalistas, que aqueles que lemos contos sicilianos dele, parecem contos puramente regionais, até com elementos de língua siciliana. São sempre personagens que não querem desempenhar o papel que a sociedade e a comunidade fechada, arcaica, lhes atribuiu. Então são personagens assim, rebeladas, que querem fugir. O famoso caso de Fumantia Pascal. Até fingem suicídio para poder sair daquela mesmice, daquela vida. Todo o Pirandello é um desdobramento riquíssimo da ideia da incompatibilidade entre a forma social e o que ele chama de vida. Né? Aquilo que é a vida está dentro do homem e não quer, por assim dizer, aceitar aquela capa de chumbo da sociedade. Então, eu comecei minha carreira aqui nesta faculdade fazendo uma tese sobre a narrativa do Pirandello. E é claro que eu tinha que enfrentar esse problema da forma e da vida. Eu acompanhei praticamente toda a narrativa dele, que é longa, ele escreveu quase mais de 300 novelas ou contos, né? Então, para mim, era um dado, uma referência forte, essa incompatibilidade, essa luta entre a vida, que é múltipla, contraditória, rica, e a forma, que é, ao contrário, unitária. Era um dado importante, um dado de formação da minha personalidade crítica, se é que existe isso, né? Essa resistência, né,
aquilo que é realmente o mais opressor. E no caso de Pirandello é levado ao extremo, porque as personagens assim são personagens arrebatadas, que longamente, não é, se defendem, né, das suas posições quase anárquicas. É muito discursivo, né, o teatro de Pirandello nesse sentido, que as personagens também elas procuram interpretar-se a si mesmas e chegam ao ponto de rebelar-se contra o autor. Ele realmente é uma das saídas de Pirandello, 6 personagens do autor. Elas aparecem, né, no palco e elas condenam o autor, porque o autor já, de princípio, quer dar a elas papéis. O que pode fazer um autor se não dar papéis, né, aos seus personagens? E elas, sabendo que vão entrar nos papéis, elas se rebelam. Então ele chega a esse ponto, até a essa dimensão propriamente teatral em que os personagens encontraram. Agora, quando comecei a ler Machado, posteriormente a Pirandello, praticamente, eu via que esse conflito, como aparece no espelho, essa diferença, embora causasse o mesmo sofrimento, as personagens piramideiras sofrem, elas gritam, elas são patéticas, né? Ou elas são sarcásticas em face desse destino inglório. As personagens machadianas, como no caso do espelho, Jacobina, elas não são felizes. Ele não é feliz. Essa sua ascensão social de alferes a capitalista não deu a ele assim um trato sociável. Muito pelo contrário, ele é casmurro. A palavra que Machado diz é poderosa, né? Casmurro, né? Ele é casmurro. Eu fui atrás dessa palavra na etimologia. Ela vem de uma palavra árabe, assim diz os etimologistas, que também são muito imaginosos, né? Mas enfim, às vezes vale a pena. Vem de uma palavra árabe, katsur, esse katsur, que quer dizer pessoa insociável, pessoa intratável, né? Pessoa de difícil trato, né? Depois passou para o espanhol casurro e para o português casmurro. Quer dizer, sempre nesse sentido, todo mundo sabe o que é um casmurro, não é? É uma pessoa de pouca prosa, não é? É o caso dele, calado, né? Calado quando fala, escarninho e depois corta, cerce qualquer possibilidade de diálogo. Então me pareceu, nessa comparação com o Pirandello, que havia semelhanças e havia diferenças. Né? A semelhança é o grande contorno, né, da vida social que força o homem a desempenhar um papel. E a diferença é que há em Machado alguma coisa que eu ousaria dizer é uma acre resignação. Quer dizer, ele sabe que não tinha um caminho, outro caminho. Ele se rendeu àquele caminho. Ele foi o homem que os outros desejavam que ele fosse. E isso lhe deu, vamos dizer, benesses, né? Ele passou, não se sabe como nem porquê, ele foi um homem que subiu na vida, subiu de status. E chegando a esse ponto, quando ele quer, vamos dizer, rememorar o seu passado, não é de uma maneira jubilosa, absolutamente, que ele conta. Aquele acontecimento, para ele, foi um acontecimento decisivo, mas foi um acontecimento que o moldou e ele se resignou. E aí vamos pensar um pouquinho na etimologia da palavra, já que estamos no campo das palavras e das etimologias, resignar. Né? Signar significa dar uma significação. O prefixo re tem em português 2 dimensões, de repetição e de retrocesso, de recuo. Né? Então as duas parecem diferentes, né? De repetição e o tom de volta atrás, que aparece no recuo e retrocesso, né? De outras palavras, reação e assim por diante, né? E há outra expressão de repetição que são os mais comuns, né? Então, resignar-se, de alguma maneira, é aceitar aqueles signos todos, né? É aceitar aquele universo em que ele não poderia ter outro, se ele fosse outro, ele perderia a unidade. Então, para ter unidade, ele precisava disso, né? E por isso que a epígrafe que eu escolhi para esse ensaio que eu escrevi é uma epígrafe de Kierkegaard, que é, como vocês sabem, o pai do existencialismo, né? Sartre estuda muito Kierkegaard, inicialmente com muita antipatia, porque Kierkegaard é um escritor místico, né? E Sartre é um materialista. Então ele tinha muita antipatia, mas conforme ele foi lendo Kierkegaard, foi percebendo que era absolutamente extraordinário, né? E precursor de muitas posições assim dele, né? Então, num texto chamado Estética e Ética na Formação da Personalidade, Kierkegaard diz o seguinte: pode-se imaginar algo mais terrível que ver, afinal,
decompor-se tua natureza em uma multidão de elementos, tornar-te múltiplo, uma legião, como os desgraçados seres demoníacos. Essa expressão vem vocês sabem, do Evangelho, né? Isto é, o demônio, quando se pergunta quem é o demônio, num certo momento, está no Evangelho, o demônio é legião. Então, essa expressão que aparece também no texto de Machado, diz que ele conhece uma senhora, na verdade, que muda muito rapidamente de interesse. Quando perguntarem quem é essa senhora, ele diz: o nome dela é Legião. Quer dizer, há infinitas mulheres. Então, aqui, é claro que o múltiplo é uma legião. E aí a imaginação religiosa do que pegar dentro, né? Como os desgraçados seres demoníacos. E perder assim o mais íntimo e o mais sagrado de um homem, a potência ordenadora da personalidade. Porque Kierkegaard, no seu livro famoso, que ficou aqui, que é o Alt, né? Ou ele opõe, né? O homem estético aos homens éticos, né? É claro que a palavra estética para nós é uma grande dignidade, né? Mas para Kierkegaard, o estético é aquele, é o Dom Juan, verdade? É o Dom Juan, é o homem que passa de mulher em mulher. E o ético é o matrimônio, verdade? É aquele que escolheu, né? Então a escolha, na verdade, é a superação da fase Enquanto ele não se casa, ele está na fase da malandragem, né? Na fase estética, né? Passa sem, ele tem amor à beleza, à aparência, né? Como o Dom Juan que ele é, né? Ele radicaliza, né? E depois o ético é aquele que escolhe e é fiel à escolha até o último momento. Então, então ele acreditava na potência ordenadora da personalidade. Ele achava que nada é mais terrível do que tornar-se múltiplo. Exatamente o que acontece com o nosso... Só que o que acontece com a nossa personagem, com a Jacobina, é que depois dele se dividir, ele escolhe, ele tem que escolher. Só que não é uma escolha da personalidade dele, é uma escolha da identidade que lhe foi posta. Quando Sartre leu Kierkegaard e leu Hegel ao mesmo tempo, os grandes filósofos que o precederam a crítica da razão dialética, ele intuiu, não vou discutir isso aqui, naturalmente, está fora do nosso campo, mas ele intuiu que havia em Hegel uma força utilista profunda, isto é, o homem pode alienar-se, objetivar-se e depois, isso seria o momento antitético, depois voltar e superar essa fase da alienação, e isso então é algo necessário para o que seria a evolução do espírito humano. Então, naquela epopeia do espírito humano, escrita por Hegel, há lugar para tudo, né? E há lugar também para o momento da alienação. O momento da alienação, que é um momento que será superado. Agora, Kierkegaard, na sua análise, ele dissente de Hegel, né? Ele pós-hegeliano imediatamente, né? Ele diz que isso não pode não acontecer. Isto é, o instante que define a má escolha, o instante que define, vamos dizer, o destino da pessoa, por causa da sua má escolha, ele pode não ser superado, pode não haver uma relação dialética, ele pode permanecer. E ele permanecendo, então, marca, vamos dizer, a sina da pessoa. E Sartre, naquele momento, ele aceita Kierkegaard e quer mostrar realmente que um ser é um nada que tem que se escolher. Ele está numa fase que não é nem A nem B, mas quando ele tem que se escolher, não é? Então ele entrará numa fase que pode ser estética ou ética. Só depois, quando Sartre entra no engajamento, já são outros capítulos aí, né? Quando Sartre adere ao marxismo, etc., em que ele considera não ter engajamento como necessário de superação, ele dá uma visão política à sua filosofia. Mas o Sartre do ser e o nada, que é o Sartre do existencialismo forte, né? Durante a guerra, é um Sartre que aceita mais Kierkegaard do que Hegel. Isto é. Então, nesse caso particular, se a gente quisesse fazer uma interpretação não só sociológica, a sociológica funciona perfeitamente, mas se a gente quiser estudar o narrador, reconstruir esse narrador, nós encontramos Kierkegaard lentamente uma escolha. Ele escolheu ser alferes, ele escolheu a farda, ele escolheu esses elementos, vamos dizer, opressores da sociedade. Então, eu terminaria aqui. Acho que teremos algum tempo depois para a conversa, né? Eu terminaria aqui o seguinte: duas coisas, eu acho que se é possível tirar lições, né? Duas coisas aconteceram.
que eu acho importantes, que talvez. A narração de um episódio imaginário, isso é importante para nós todos que lidamos com literatura, não é? Para nós o imaginário não é um nada, como queria o primeiro Sartre, né? A imaginação é o que nadifica tudo, né? Nós acreditamos, ou alguns de nós acreditamos, num aspecto construtivo do imaginário, né? Então, se acreditamos que também a imaginação pode abrir um caminho para o conhecimento da realidade, eu acho que o Conto de Machado é um bom exemplo, né? Através do imaginário, isto é, desse fato do espelho, ele vai fundo no que seria a realidade social. E uma outra, vamos dizer, conclusão, seria que, mais uma vez, a evocação machadiana de um contexto local é uma fazenda de escravos, provavelmente no interior fluminense, né? É uma patente de alferes da Guarda Nacional. Então é muito difícil você deslocar-se e não imaginar o que era aquele universo da pequena cidade, depois da fazenda de escravos, e o que era ser alferes do século XIX. Então, a partir disso, isso é evocado e explorado, mas ele toca uma questão que é candente do pensamento moderno, a identidade do sujeito, forjado pelo olhar social. Aquilo que estava acontecendo na sociologia, aquilo que iria acontecer depois do existencialismo, aquilo que acontece hoje, quando nós começamos a estudar as determinações do comportamento, né? Tudo isso faz parte hoje de uma grande herança, que não é só ocidental, é planetária, mas está muito próxima aqui do nosso universo brasileiro e ocidentalizado. Então, essa passagem do particular ao universal é, para mim, vamos dizer, uma das grandezas do Machado, porque nada fica obstruído, nada fica obliterado, tudo está dito, né? E uma observação de linguagem, num certo momento ele diz que a consciência dele tinha se obliterado. Eu fiquei pensando a revolucionária etimológica, porque obliterar, o que quer dizer obliterar, né? Então você diz obliterar. Obliterar, inicialmente, dizem os etimólogos, né? A palavra já latina, significava ir perdendo as letras de um selo, ir perdendo as letras de um timbre, de um carimbo, tudo aquilo que é de uma inscrição, que está uma inscrição, uma pedra, num mármore, e com o tempo ela fica obliterada, quer dizer, as letras iam sumindo pouco a pouco, deixando algum traço, depois não deixando traço nenhum. E pareceu interessante, ele provocativo até, ele falar da consciência como algo que se obliterava, como se ela fosse perdendo as letras, né? É como se ela fosse perdendo os signos, como se ela fosse um discurso que fosse se apagando pouco a pouco. Essa metáfora, no fundo, há uma forte metáfora na ideia da obliteração da consciência. Mas isso é apenas uma notinha de rodapé. Muito obrigado. Queria agradecer muito ao professor Bose pela fala incrível que mostra essa possibilidade de leitura, né, do Machado, essa leitura pelas palavras, né, pesando as palavras, buscando o sentido das palavras, a etimologia das palavras, e que se chega, né, à filosofia. A história da filosofia basicamente passou por aqui na fala do professor Bose, e também as questões imediatas da vida nossa, quer dizer, é uma leitura que faz sentido, né, como o professor Bose mostrou, o realismo do Machado, que aponta para a experiência cotidiana, para a experiência de vida de todos nós. Então, tem uma imediatez também, uma possibilidade de leitura imediata dessa obra impressionante. Enfim, eu quero agradecer mais uma vez, e a gente poderia abre aqui para mais alguns minutos de conversa com o professor Bose, para quem quiser eventualmente fazer perguntas. A gente pensou ter como teto 11h15, ou seja, a gente teria uma meia hora para ouvir questões, perguntas, dúvidas aí de vocês. Alguém gostaria de fazer uma questão? Eles não ficaram obliterados.
Bom, até vocês pensarem, eu queria fazer uma questão. O senhor falou do seu universo de referências na leitura do Machado, né? E citou o Pirandello. Quer dizer, seu caminho, né, de chegada na literatura brasileira do Machado vem pela literatura italiana. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito, né, dessa chegada do Machado, que imagino que tenha acontecido ali no início dos anos 70, né, via literatura italiana, e também um pouco da crítica machadiana, né, o papel do Augusto Neto, o senhor citou, da Lúcia Miguel Pereira, que também é uma figura importante, a quem é dedicado, por exemplo, a Máscara e a Fenda, que é o seu primeiro estudo, digamos, de fôlego da política machadiana. Então, eu queria esse percurso, como foi a chegada do Machado, né, a partir de onde, né, o Machado foi lido na sua trajetória. Bom, fazendo uma anamnese selvagem, né? Eu comecei realmente estudando literatura italiana logo que eu terminei o curso de letras, né? De neolatinas. Era um curso assim que as pessoas hoje acham assim, inviável, né? Porque se estudava literatura italiana, literatura francesa, literatura espanhola, literatura portuguesa, literatura latina, literatura brasileira, tudo isso, né? Viravam realmente enciclopédias ambulantes. Né? Com o tempo tudo isso foi muito criticado, para bem e para mal, né? E as coisas se reduziram muito. Né? Mas, no meu caso em particular, foi uma grande abertura o fato de eu poder estudar literatura italiana, não só pelas origens italianas da família, que facilitavam o conhecimento da língua, mas porque se trata de uma literatura extraordinária, tão extraordinária como a francesa, como a espanhola, como a inglesa, só que não teve, vamos dizer, a difusão das demais, sobretudo as duas maiores, né, inglesa e francesa, por problemas até políticos, né? A Itália, muito tardiamente, se transformou numa nação, só nos meados do século XIX é que ela passa a ser uma nação, portanto pode ter, vamos dizer, uma influência também direta, né, nas demais nações, por vias diplomáticas e comerciais. Enfim, por vários motivos que não deu ao caso agora, a literatura italiana é muito pouco conhecida, não é? Muito pouco conhecida. Um romance, como nós chamamos de Promessa e Esposa, Os Noivos de Manzoni, que é um romance por volta de 1829, 30, um romance absolutamente extraordinário, um romance histórico, né, escrito assim, com grande mestria, não faz parte do acervo, eu sei que não faz parte, né, do acervo dos conhecimentos dos alunos de letras, né? Sem falar em Dante, Petrarca, Boccaccio, a pessoa precisa fazer realmente literatura italiana como uma das suas opções para que ela se defronte com esse universo riquíssimo, extraordinário, né? E antes não, ela tinha, fazendo francês, ela tinha que fazer espanhol, italiano também, e ela conhecia, e eu tive sorte, no caso, que eu fiz o curso do professor Beccarello, de saudosa memória, que tinha sido escolhido por Ungaretti, que, vamos dizer, tinha paixão pela poesia, e me introduziu na filosofia de Croce, hoje também um grande desconhecido, mas que disse coisas admiráveis sobre poesia, e tudo isso, vamos dizer, me formou. Aí eu fui para a Itália, né? Fiquei algum tempo em Florença, estudando mais sobre filosofia do Renascimento, e quando voltei, passei 9 largos anos dando aula de literatura italiana, até 1970, dando aula de literatura italiana. Né? E então, chegava o momento da tese. Naquele tempo era muito bom, sabe por quê? Porque não havia pós-graduação. É possível imaginar um paraíso assim? Não havia pós-graduação. Eu terminava o curso de graduação e ela dizia, eu queria ser doutor nessa matéria, não gostaria tanto. Então ela escolhia o orientador. Não fazia concurso nenhum. Por simpatia, naturalmente, né? Por paixão, assim. Ela escolhia um orientador, quer estudar isso? Pois não. Pode ficar estudando aí, precisa fazer curso. Quando você voltar para a tese, a gente vai conversar. E assim foi no meu caso, lá no mestrado, diretamente doutorado. Né? Então, eu já no curso de italiano, eu tinha lido muitos contos de Pirandello. Estava assim, fascinantes, né? Traduzia alguns. E quando eu voltei da Florença, eu disse ao professor Beccarello, olha, eu gostaria de fazer uma tese sobre Pirandello, sobre os contos de Pirandello. Ele disse, sim, pode fazer, fique à vontade. Confiança, e aí eu estudei. E agora, claro, eu estudei Pirandello, defendi a minha tese, eu estudei muito, defendi em italiano, naquela época era necessário você escrever as teses na língua, enfim. Foi um período assim, muito aturado de estudo da cultura italiana, e particularmente Pirandello.
É claro que a bibliografia sobre Pirandello era uma coisa imponente, né, que eu conhecia na Itália, mas eu não tinha ainda estudado uma coisa que atravessasse todos os contos dele. Né? Então a minha tentativa era essa, atravessar, a fazer uma tese que podia até parecer panorâmica, né, porque escreveu muito, né, atravessar os contos, as novelas, os romances, né, e deter-me aí, sem estudar aquilo que era realmente o prato forte do teatro de Pirandello, que foi posterior, a partir dos anos 15, 16, até a morte dele, em 37, se não me engano, ele escreveu muito mais, ele continuou escrevendo contos, mas o forte realmente ficou, ele ficou internacionalmente conhecido, ficou um dos 3 ou 4 maiores dramaturgos. Então, eu não podia deixar de passar por a bibliografia, que já tinha chegado a essa definição. Os personagens de Pirandello são personagens vitais, né, mas que se rebelam de todas as maneiras contra a profissão, sobretudo a profissão, que é alguma coisa muito forte. Hoje menos. Quando a gente fala, tem que contextualizar. Hoje as pessoas conseguem passar de profissão, de uma profissão para outra, na verdade. E também até nos próprios cursos que elas fazem, existe uma certa mobilidade, por ser uma sociedade, assim, talvez competitiva de outra natureza. Certamente, nos tempos de Pirandello, a profissão era uma coisa frequentemente vinha de pai para filho, as profissões artesanais, né, e mesmo as profissões liberais. E as profissões marcavam a classe e marcavam o comportamento da pessoa. Né? Então, expressões tipicamente italianas. Ele é um verdadeiro relojoeiro, né? Ele é um verdadeiro um verdadeiro professor, né? Um verdadeiro advogado. Como advogado, porque ele é, né? Quer dizer, no fundo, ele acabava, não só, ele tinha que repetir, para ser um verdadeiro advogado, ele tinha que ser um verdadeiro, para si mesmo um advogado, o tempo todo, né? E era louvado isso. Na tradição protestante, que é a tradição dos países, vamos dizer, centro-europeus e escandinavos, eles são luteranas, sobretudo, né? Luterana e também calvinista, a profissão é definida como uma vocação. Né? Max Weber, que estudou admiravelmente o comportamento protestante, que gerou uma certa relação com o capitalismo, mostra que era condenado, né, por Lutero e mais ainda por Calvino, que se mudasse de profissão. A profissão era, a palavra profissão tinha que ter sentido forte, professar, né? Eu professo isso que eu faço. Né? Então, se mudasse, dava a impressão de leviandade. Né? Portanto, pode ser que a pessoa estivesse predestinada ao castigo eterno, no caso do calvinismo. Né? Então, louvava-se muito a pessoa que ficasse apegada à sua profissão. Havia um elemento de honra também nisso. Né? Eu honro a minha profissão. Isso é exacerbado no caso dos militares e do clero, né? Que realmente a pessoa, ela professava, no momento que ela professava, é para o resto da vida. Então é difícil, quase impossível, que um militar saísse da vida militar, ou que um sacerdote saísse da vida sacerdotal. Nós conhecemos só depois do Concílio Vaticano II, né, nos anos 60, essa possibilidade de retirada, uma facilidade de retirada da instituição sacerdotal. Da militar não sei como que ficou, na verdade, mas eu vejo que, em geral, os generais continuam generais e viram marechais até a morte. Né? Então, o que acontece? São profissões. Então, em Pirandello, que viveu esse universo, o universo comunitário da sua Sicília, depois o universo como profissional liberal, era professor italiano no conservatório em Roma, ele introjetou isso, só que introjetou de uma maneira lancinante. Né? Normalmente, como eu disse a vocês, a minha tese, a itinerária da narrativa pirandeliana, é todo um exemplar, né, das várias situações em que a vida e a forma, né, se contrapõem. Até chegar ao falso suicídio, vários contos de Pirandello que as pessoas fingem suicídio, né? E Maria Pascal. E outros casos em que elas fogem, de alguma maneira, desaparecer no anonimato para que o próprio nome não venha traí-las. Né? E é curioso que o nome em italiano, aquilo que o Estado Civil é, isto é, o nome da pessoa, quando nasceu, se é casado, aquilo que nós preenchemos frequentemente, né, em formulários, os italianos chamam de as generalidades. Generalidade. Diga-me as suas generalidades. Se for em Itália, alguém me pedir as suas generalidades, já sabe que é nome, Estado Civil, lugar de profissão, e assim por diante. E é curioso, porque é o genérico, né? É aquilo que a pessoa é, na verdade, como todos os outros, né, que nasceram naquela época, naquele ano, ela está toda catalogada através, vamos dizer, de certas determinações. Muito bem, então isso eu fiz a minha tese,
em 64, foi a minha tese que eu defendi. Logo depois, continuei dando aulas de italiano, eu tive um contato felicíssimo com um poeta que se foi, que todos conhecem, que é José Paulo Paes. José Paulo Paes foi uma das pessoas que marcaram muito, vamos dizer, quase o destino, né? Porque ele pediu que eu fizesse um livro, um livrinho, né, sobre pré-modernismo, que saiu em 66. Depois que eu fiz esse livro, na verdade, aí ele me convidou, é muito maternidade, né, para escrever uma história da literatura brasileira. Né? E isso em 66, 67. Né? Não por acaso, uma época terrível, né? Vocês não viveram isso, porque nasceram muito depois disso. Mas era a famosa época do AI-5, etc. Então, quando eu escrevi a história da literatura brasileira, entre 66 e 70, não é? Estava também muito marcado pelo fato de haver censura, pelo fato, enfim, sobretudo a literatura engajada me interessou muito, mesmo sem nenhum partido, né? Partidário. É claro que há momentos da história literária lá em que eu não posso fugir do meu contexto. Eu falo do Pino Barreto, eu falo do Cassiano Ramos, escritores, vamos dizer, que para mim eram, vamos dizer, paradigmáticos de uma situação de resistência. Bom, mas vamos entrar no Machado, né? Nessa época, eu tinha uma leitura assim, escolar de Machado de Assis. Escolar. Era a leitura do colegial e Machado de Assis não figurava em nenhum curso, curioso isso, em nenhum curso de literatura brasileira. Hoje só figura Machado de Assis. Naquele tempo não figurava em nenhum curso. Curioso isso, né? O professor Castelo tem feito uma tese interessante sobre Machado, mas ele dava outros cursos de outros autores. Então, esse até certo ponto foi bom, né? Porque aí eu fui ler Machado com olhos novos, esses olhos pirambelianos, vamos dizer, de alguma maneira, em que eu percebia. No começo eu tive uma visão assim, muito das oposições. Eu achava que Machado era um resignado. Que ele mostrava as coisas como são. Nunca mostrava as coisas como ele gostaria que fossem. Era essa a minha visão. Nesse sentido, eu achava que o pessimismo dele era conservador. Não havia, vamos dizer, essa visão revolucionária que temos no Machado hoje, vamos dizer. Não havia essa visão. Então, olhando assim, rente aos textos, né, como eu fazia, primeiro eu tinha aquela tradição pirambeliana, depois a ideia de que ele analisava profundamente o comportamento humano. Isso veio na leitura do Augusto Melo, comecei a ler também o Augusto Miguel Pereira e o Augusto Melo, que são os dois autores que naquela altura, independente da minha formação italiana, mas diziam coisas para mim interessantes, importantes. Mas eu acreditava realmente no pessimismo machadiano como uma coisa assim muito profunda. Né? Depois houve uma grande inversão, a partir do feminismo, a partir, vamos dizer, de certas tendências assim, sociológicas, de mostrar um novo Machado, que também me impressiona muito, não é? E, aliás, me conforta, né? Porque o primeiro Machado era o Machado, como dizia uma professora minha, antes de 40 anos não vamos deixar ninguém ler Machado desses, né? É proibido para jovens, né? Porque era uma visão totalmente desencantada. E não havia, vamos dizer, aquele elan que desejava nos anos 60, na ditadura, de, vamos dizer, superar, de enfrentar, né, aquilo que é a fonte do mal, que é o poder. Mas eu acho que eu estava com uma meia-verdade, a qual eu não renuncio. Eu não renuncio. A meia-verdade eu não renuncio. A meia-verdade realmente sai, emana de Machado, uma visão escarinha do ser humano. Tá? Então isso acontece. Né? Agora, a outra metade, que era o erro, a meia-verdade que não é verdade, a outra parte, que eu considerava isso como algo definitivo em Machado, que marcava o seu estilo, marcava a sua visão das pessoas. Quer dizer, eu não percebia naquela altura que a própria descrição, aquela narração da fragilidade humana era uma denúncia, porque nunca havia tom de denúncia, diferentemente de Pirandello, porque Pirandello gritava, né, contra a opressão psicológica, a opressão social. E o nosso querido Machado fala em surdina, né? Abaixo, mas ele vai mostrando a crueldade. Isso não tem dúvida nenhuma, basta ler o Pai contra a Mãe e outros textos em que o escravo. Vários deles, tem a crueldade, a traição. Machado mostra isso de uma maneira exemplar. Quer dizer, é uma denúncia, de alguma maneira, só que satisfazia pouco aqueles que queriam, vamos dizer, um Machado, vamos dizer, lutador. Não é? Ele realmente, até a escrita dele, muito próxima da gramática portuguesa.
ela é significativa, né? São coisas que a gente devia estudar mais de perto, porque é verdade que a cidade do Rio de Janeiro era muito portuguesada, né? Mas Machado, particularmente, tem muitos torneios que lembram os frades do século XVII, a literatura clássica, que ele lia no gabinete português de leitura, ele lia muito de perto, né? Tem falar Garrett, fulano, né? Então ele tinha, vamos dizer, uma grande deferência para com uma linguagem. Ao mesmo tempo ele é coloquial. No meio do coloquial você sente, quando é o narrador que fala, que há um vocabulário clássico, né? Um vocabulário, há um domínio da linguagem clássica, né? Quando que começou a normatizar, essa palavra é feia, tem que usá-la, quando se começou a normatizar a gramática, né? A regularizar a gramática, que foi no final do século XIX, começo do século XX, começaram as gramáticas expositivas, que eu li muito, né? As gramáticas expositivas da língua portuguesa. O Eduardo Carlos Pereira, né? Quem será esse Eduardo Carlos Pereira para vocês? Não é nada, mas ele chegou a mais de 60 edições e era a melhor gramática e todos repetiram, todos, sem ninguém repetir, né? Até a colocação de pronomes, a palavra não, atrai o ser, todas as que nós dizemos, tudo foi assim, regularizado por essa cabeça lógica que era Eduardo Carlos Pereira. Uma gramática que, antes da linguística aparecer, a linguística foi a inimiga da gramática normativa, mas antes da linguística aparecer, todos repetiam muito bem. E eu dava aula de português, ao mesmo tempo que eu dei aula de italiano, eu dei aula de português em colégio. E era aquilo que eu ensinava, né? E eu lia com atenção as regras de pronome, as regras do uso do infinito pessoal. Muito bem, essas regras que são as constrições, né, que nós aceitamos, que foram generalizadas pelos clássicos portugueses, elas eram sempre abonadas. Quer dizer, Vieira disse assim, né? Luiz de Souza disse assim, Padre Manuel Bernardes disse assim, Garrett disse assim. Então, quando havia essas abonações, então é porque era bom, era correto, era o princípio da autoridade. Quem que entrava junto com eles? Machado de Assis. Era o único escritor vivo, que a gramática é de 1904, se não me engano, começo do século. O único escritor vivo que os filólogos consideravam digno de ser acoplado aos clássicos era Machado de Assis. Então, por que isso, né? Porque esses, que eram puristas, né, e puritanos, esses gramáticos, achavam que nenhum escritor vivo seria capaz de escrever tão bem, entre aspas, tão próximo, vamos dizer, de uma certa até oralidade portuguesa, do que Machado de Assis. Então, tudo isso eu ia acumulando, ia pensando, será que isso não é uma espécie de resignação, né? Daquele do latino que subiu na vida, na verdade, subiu na vida e foi aclamado desde cedo, com todo o mérito dele, que foi um trabalho espantoso, né? Os dons dele foram assim aprofundados pelo trabalho, como ninguém, nas suas largas tardes na biblioteca, nos seus apontamentos filológicos, ele tinha cadernos, ele escrevia tudo isso. Quando jovenzinho, quando ele era ainda Machadinho. Machadinho, do Carioca, do Diário do Rio de Janeiro, né? Antes de escrever qualquer coisa, ele já era considerado o melhor crítico brasileiro. Machado, isso quem está no Cândido, né? Furou a barreira de classe muito depressa. Ele furou a barreira da cor e da classe muito depressa. Claro, seu talento extraordinário, né? De bons amigos, eu não tenho bons amigos. Mas pode se furar também a classe por outros meios. E ele furou por todos os meios, né? Uma determinação férrea, né? Mas furando, ele viu aquela sociedade que ele estava embaixo e deu alto. Ele conseguiu ver todas as mazelas daquela sociedade de favor, etc. A gente conhece também. Mas, como quem diz, ele entrou naquele universo, né? Entrou naquele universo. Casou-se com Carolina, que foi muito próximo da família dos Condes Mamete. Ele teve, vamos dizer, quando eu entrei para a academia, eu fui levado assim para ver os móveis do Machado. Bem, professor, que casa você está entrando, né? A família me mandou os móveis para o Petit Trianon, né? Então tem várias salas lá que reconstituem as salas de Machado. Eu fiquei assim, abombado com o luxo, as coisas maciças, né? Maciças. Só gente muito rica que tem, né? A pessoa que é meio rica gosta de fazer presente, né? Muito da classe, de Deus, né? Não tem que ser coisas maciças, não tem fogo, né? Tem que ser uma coisa assim, que é distinto, né?
tinha simplicidade distinta. Isso que era o mundo do Machado. Sem que, quer dizer, ele realmente entrou para aquela classe, mas a sombra do seu passado nunca saiu do outro. Ele mostrou o tempo todo, eu acho que como ninguém, né? que eram as mazelas e as misérias daquela classe com a qual, de alguma maneira, ele convivia, teve que conviver. Vejam, quando Castro Alves, mocinho, dos invernos ainda, né? Chegou a São Paulo não, depois foi ao Rio de Janeiro, né? E queria ser apresentado, um escritor baiano, ser apresentado jovem, né? Ele procurou quem? Quem que era o padroeiro? Alencar, ainda vivo, né? Alencar. Ele procurou Alencar, para que alguém o apresentasse. E Alencar disse, não, você procura Machado de Assis. Vejam bem, Machado de Assis não tinha escrito nenhuma das suas obras-primas ainda, tá? Ainda, anos 70, começo dos anos 70, tá? Já Machado era contratado por Alencar, tá? O crítico mais prestigioso, ou a pessoa mais prestigiosa. Então, isso tudo, o desenho de como em Machado de Assis estão combinadas, essa observação fina, né, da miséria, vai ser uma miséria que humaniza, que ele generaliza. Então, essa outra metade que me atraiu muito. Eu esqueci a literatura italiana na pergunta do Hélio, porque depois, então, as influências italianas vieram através do Pirandello, foi uma sorte, foi um grande escritor, tá, que determinou uma certa visão do mundo do ator, e vieram, e depois, independente disso, as leituras críticas. O livro do Miguel Pereira, eu acho ainda um livro insuperável, porque não deve usar essa palavra, né? Mas um livro que diz muita coisa, ela tem dimensões psicossociais muito fortes e, ao mesmo tempo, é uma leitura aguda. Bom, Augusto Maia, como sabe, escreveu nos anos 30, os seus estudos são 35, 36, então, para mim, é o padroeiro daqueles que estudam de maneira existencial Machado de Assis. Então, foram duas determinações. Depois que eu passei para a literatura brasileira, aí as sombras brasileiras continuaram, vamos dizer, a me assombrar, né? Mas, ainda hoje, falando a vocês, eu fico assim, na dúvida se eu devo acentuar mais as semelhanças ou mais as diferenças. Mas o pano de fundo, que é o conflito de vida e forma, acho que é bem identificado com isso. Alguma questão? Deu tempo de falarem? Encerramos aqui, então? Bom, muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Espero voltar. Essas palmas são uma fada. Não vou ficar com você. É um botãozinho.